Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu aumentar aqui o áudio. Para você que vai ver esse vídeo aí, né? Posteriormente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E seja muito bem-vindo, né? Tanto no nosso canal, que fica lá no YouTube, quanto aqui no nosso Instagram, ok? Eu estive aí sumidinha, né? No A Quem Enviarei, isso mesmo, porque estava tratando da minha saúde, alguns pormenores, eu não estava conseguindo falar, cometido de uma tosse terrível, por aí foi. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, porque o nosso intuito aqui é o quê? Te incentivar a estudar a Bíblia todos os dias, isso mesmo. Aqui a gente quer mostrar como é simples você compreender os textos bíblicos se tão somente você se empenhar em estudá-lo todos os dias. Assim como matérias, né, de faculdades aí, que quanto mais você se adentra naquele assunto, mais ele fica claro para você quando você pega um texto e lê, a Bíblia também é da mesma forma. Quanto mais intimidade você tiver com a Bíblia, quando você pegar um texto e ler, você vai ter mais clareza dele, mas é claro que é o Espírito Santo que nos traz essa clareza, de acordo com que o nosso coração está disposto e aberto a aprender, ok? E eu quero aqui dizer com vocês que nós vamos continuar naquele intuito ali que eu falei para vocês, né? Nossa, Jesus disse que antes da sua vinda os dias estariam como nos dias de Noé, né? Lembra que eu disse isso? Mas vamos aprender primeiro como era antes do dia de Noé, né? Até chegarmos nos dias de Noé. Então, no último estudo, nós vimos o que? No princípio, como era antes do pecado, isso mesmo. Hoje nós vamos ver no capítulo 3 e 4, lembre-se que é só tópicos que eu pego, tem muito mais coisas a serem explanadas nos capítulos, tá? Eu espero que você tire tempo orando para estudar a respeito, ok? Pegue comentários bíblicos para você compreender melhor, porque aqui é só para te incentivar. Faça perguntas ao texto e se coloque na história para que você tenha uma compreensão melhor, tá bom? Dos textos bíblicos. Então vamos lá. Aí agora nós vamos adentrar aqui num assunto assim muito triste, porque foi a entrada do pecado. Nós estudamos no estudo anterior, né? Que coisa linda que Deus criou. Era tudo perfeito, isso mesmo. E o link que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer assim, ó. Quando nós chegarmos nos dias de Noé, que vai ser no próximo estudo já, ok? O estudo é sábado à noite, minha gente. É porque eu não consegui devido a esses pormenores que eu disse pra vocês, né? E hoje eu tô aqui pra poder já dar uma adiantada, porque tem muito tempo que a gente não faz esse estudo. E eu tô numa limpação aqui, porque tá um calor terrível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver os dias de Noé como era, vamos analisar a mensagem presente nos dias de Noé. Aí a gente vai lá para pincelar quando Jesus estava aqui, os sinais. Jesus falou, os sinais da minha vida são esses. Nós vamos olhar isso e vamos olhar qual é a mensagem presente para o povo do tempo do fim. Isso mesmo, nossa, nós somos o povo do tempo do fim? Sim, somos! Estamos aguardando somente a volta de Jesus e nós vamos entender aí o que realmente falta acontecer, ok? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar. Pai poderoso de misericórdia, graças te damos pela vida, pela saúde, pela proteção e pela provisão. Graças te damos porque ainda temos liberdade de abrir a tua palavra, de orarmos, de, quem sabe, acessar a internet, ver, Pai, e ouvir as tuas mensagens, as tuas advertências a nós. Que nós venhamos aproveitar este tempo de liberdade que ainda temos para nos aproximarmos mais de ti a cada dia. Que o Senhor venha agir de uma forma poderosa nas nossas mentes, nos dando a compreensão que tanto necessitamos para entender a tua palavra e vivê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos começar a pincelar aí o capítulo que nós vamos estudar hoje, é o capítulo 3 e 4 de Gênesis, né? E a gente viu no estudo anterior, como eu disse para vocês, que era tudo perfeito, isso mesmo. Deus nos promete lá no Apocalipse nos levar de volta para este Éden. Leide, tem isso na Bíblia? Tem. E é por isso que quando nós estudamos toda a Bíblia, nós entendemos o porquê que Deus nos pede algumas coisas, né? Alguns comportamentos nós temos que mudar. Porque nós vamos ver nesse estudo de hoje aqui o porquê que Adão e Eva saíram do Éden. Isso mesmo.
Aí a gente vai entender que Deus está, no decorrer da história humana, tentando trazer o homem, o ser humano, de volta para este Éden. Só que existe uma condição, minha gente, para entrar neste Éden de novo, né? E essa condição, nós vamos ver aqui claramente na Bíblia que Adão e Eva quebraram essa condição. Existe um si aí para permanecer no Éden. Mas a ideia de Deus é levar nós todos para este Éden, mas nós precisamos escolher, isso mesmo, por isso que a gente tem um livre-arbítrio, ok? Então vamos lá, pega aí sua Bíblia, Gênesis 3, nós vamos começar a pincelar um pouco, e Gênesis 4 também. E eu espero que no próximo estudo a gente já vai chegar nos dias de Noé, e aí a gente já vai ver essa história, como era nos dias de Noé, e vamos fazer uma linda comparação. Será que realmente eu estou vivendo os últimos dias? Se Jesus disse que esses dias seriam como nos dias de Noé, e aí a gente vai perceber como era nos dias de Noé, quando veio ali o fogo e destruiu tudo. Oh, dia de Noé não, gente. Dia de Noé é o dilúvio. Oxe, tô confundindo até as histórias, né? De Sodoma e Gomorra, que também estava terrível na época, né? Podemos até falar um pouco a respeito no estudo que vem, que vamos falar a respeito de destruição e tal, nós podemos pincelar um pouco a respeito disso. Então nós vamos fazer essa comparação. Como estava o comportamento do ser humano nessa época? Qual era a mensagem que Noé estava pregando? E como está o povo nessa época que estamos vivendo? E qual é a mensagem que o Senhor quer que este povo pregue? Vai ser algo extraordinário de se ver. Gente, entenda uma coisa. Bíblia não é só feita de salmos. A gente precisa aprender a folhear a Bíblia, queridos. Por favor, pare de ficar só procurando respostas na palavra de Deus. Ah, estou passando por um problema, eu vou abrir aqui porque eu quero uma resposta. Ah, a lei de Deus não dá resposta? Dá, claro que dá. Ele é um pai presente, ele dá respostas. Mas o Senhor Deus não quer que a gente procure ele pelo que ele pode fazer. Eu costumo dizer aqui em casa, não, para de procurar Deus pelas mãos, procure pelo que ele é. Né? Ele é o seu pai, né? Queira conhecer a Deus, porque na cruz a gente vê que o Senhor Jesus veio trazer a reconciliação entre nós e Deus, porque nós perdemos ela quando o pecado entrou no mundo. E nós vamos ver isso aqui, agora. Olha que tremendo, né? Nós vamos ver muitas coisas aqui. Vamos lá então. Aqui no versinho, no capítulo 3, no versinho 1, a gente já começa aqui. Eu vou abaixando aqui minhas vistas porque eu anotei tudo aqui pincelado pra gente poder seguir um cronograma assim resumidinho, pra gente não perder muito tempo com outras coisas, ok? Então vamos lá, no verso 1, olha o que saltou aos meus olhos. Não sei o que salta nos seus, hein? Preste atenção. Eu percebi aqui, ó, Satanás sempre irá pegar um pouco de verdade e misturar com a mentira. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra diariamente. Agora veja comigo. No versículo 1, olha o que está escrito. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha o que a serpente fala para a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Agora eu falo uma coisa para você. Satanás pegou uma verdade. Qual era a verdade? Deus falou que não podia comer algo. Isso era verdade. Mas Satanás misturou com a mentira. Quando ele diz assim, ó, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí ali lançou uma dúvida na cabeça de Eva. Só que Eva responde, ela dialoga com ele, né? E aí ela fala ali, ó, no verso 2, o que Deus falou para ela? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. E no verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Entende? No meio do jardim não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Outra advertência que Deus deu. Deus falou assim, ó, não coma, porque senão vocês vão morrer. Tá, mas só que o que Satanás fala no verso 4? Satanás fala assim, ó, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aí agora eu digo para você, Satanás disse que Deus era mentiroso, porque ele simplesmente, a mulher fala assim, ó, Deus disse que eu posso morrer, eu vou morrer. Ele não disse que eu posso, né? Eu vou morrer se eu comer. E Satanás, ele fala assim, não, você não vai morrer não. Aí eu tirei algumas lições, né? Deus nos ensina o caminho certo. E Satanás diz que não é bem assim. É verdade ou não é? Deus tem nos ensinado como devemos cuidar da família, como devemos agir no trabalho,
como devemos agir nas nossas finanças, na criação dos filhos, na nossa alimentação, no cuidado do corpo. Mas aí Satanás vem e diz assim para nós: não é bem assim. Certamente você não vai morrer. Você não vai morrer se você ficar pulando de galho em galho, se você deixar seus filhos fazer o que eles querem. Você não vai morrer se você passar as pessoas para trás. Você não vai morrer se você deixar de dar dízimo, ofertar do jeito que você quiser. Por que eu toquei nesse assunto? Porque nós vamos ver isso nesse próximo capítulo, entende? Então, quando Deus pede algo para o ser humano, nós temos que entender que é para o nosso bem. Quando nós entendemos Gênesis 1 e 2, que é Deus é o criador de tudo e é o dono de tudo, nós vamos compreender melhor este princípio que o Senhor fala para nós, né? Que é assim: olha, eu estou te ensinando o que é certo. Se você desobedecer, não vai funcionar. Aí Satanás vem e fala assim: vai funcionar assim. Entende? E como aqui no Jardim do Éden, as coisas continuam dessa mesma forma. Quando Adão e Eva comeram o fruto, eu te pergunto, eles morreram na hora? Não, eles não morreram na hora. Então, quando você é infiel, quando você cuida dos seus filhos de uma forma desordenada, quando você desobedece aquilo que o Senhor já falou que você tem que obedecer, a consequência vem na hora. Ou é certo que não morrereis, né? Vai morrer, vem na hora? Não. Mas a gente vai ver nos estudos aqui, queridos, que a consequência está lá na frente. Algumas coisas de fato temos colhido consequências já desde agora, mas outras virão lá na frente. A escolha que eu faço hoje está determinando o meu futuro. Se ele será na eternidade ou com Jesus, ou se ele será na eternidade no fogo. Serei exterminada e vou morrer junto com o pecado, ok? Então vamos lá no verso 5. O verso 5, eu destaquei assim: Satanás caiu porque queria ser Deus, ou maior que ele. O engano dele é o mesmo hoje, né? Satanás diz assim, você é dono do seu nariz, o poder está nas suas mãos, você pode tudo o que você quiser. E outras façanhas que são bem perceptíveis e algumas tão misturadas com a verdade, como nós vimos aí no texto acima, que tem enganado a muitos. Então, o que está no verso 5? Olha aqui o que diz na Bíblia. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Então, queridos, quando o Satanás caiu de lá é porque ele queria ser maior que Deus. E hoje nós estamos vivendo num mundo tão competitivo. As pessoas, até dentro de casa, o marido quer ser maior do que a mulher quer ser maior do que o marido, os irmãos também vai crescendo tudo assim, um querendo pisar na cabeça do outro, e se for necessário, um mata o outro. E a gente vai ver aqui que mata mesmo. Entende? Então, quando nós percebemos isso dentro do nosso coração, nós devemos estar mais em oração. A vanglória, eu tô querendo glória para mim, devemos estar mais em oração. Eu quero ser dono dessas coisas e possuir e que não sei o quê. Eu gosto muito de um texto que o Senhor Jesus disse assim, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Porque as coisas que há no mundo procedem do mundo, não procedem do Pai. Né? E lá é a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, né? É soberba, o Senhor Deus diz. Então, e ele fala assim também, não existe amizade entre mim e o mundo. Aquele que vai amar o mundo não vai andar comigo. Então, isso é muito sério. E Satanás vem dilubriando isso desde lá, gente. Olha aqui, nós estamos no capítulo 3 da Bíblia. E ele está usando a mesma artimanha, as mesmas frases. Sabe, aquela coisa assim, você quer sentar num trono? Você quer que as pessoas falam, nossa, Leite, você é demais, que não sei o quê, né? Quero ter muitos ouros e muitos pendentes e tal. Cuidado com isso, cuidado com isso. Não tô dizendo nada de pecado, de pecado e não ser pecado não. Eu só estou destacando algo que Satanás utiliza. Ele mistura com a verdade, ok? No versículo 6 é algo muito interessante. O Senhor Deus sempre tem dito para nós guardarmos a janela da nossa alma. Por quê? Porque é daqui que entram as informações, gente. Você é nutrido pelaquilo que você vê, pelaquilo que você ouve, pelaquilo que você fala, aquilo que você cheira, aquilo que você toca. Isso vai formular algo no seu cérebro que vai te levar à ação. Leide, isso é mentira. Então vamos ler aqui no verso 6. E viu
Preste bem atenção nos sentidos aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui o que salta aos meus olhos é: as janelas da minha alma eu tenho que proteger. E é o que você tem alimentado. Às vezes a gente conversa com pessoas que pensam até em matar uma outra, pensa até em se matar. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão tão desanimadas da vida que não vê mais esperança. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão no limite do nervo. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão extremamente preocupadas ao ponto de tomar medicação. Então, queridos, o que essas pessoas têm alimentado? O que nós temos jogado para dentro do nosso cérebro? Entende isso? Porque não é só o alimento aqui que causa um efeito danoso aqui, que deixa a sua mente lenta, preguiçosa e com nojo das coisas de Deus, entende? É tudo aquilo que entra de informação no seu cérebro e entra por essas janelas da sua alma, ok? Então isso nós devemos ter muito cuidado e nós não podemos querer proteger o outro, né? Porque a gente não consegue fazer isso. Mas nós devemos olhar para nós mesmos e estarmos em constante busca pelo Espírito Santo para proteger as janelas da nossa alma. Porque aqui a Bíblia já nos adverte, como Eva num lugar perfeito, sem pecado, ainda assim caiu. Lei de como isso, né? A gente tem o livre-arbítrio. Hoje eu posso perguntar aí para você se a sua vida está boa. Você tem probabilidade de ainda assim cometer alguns erros, sim ou não? É o livre-arbítrio que você e eu temos. A minha vida tá ruim, mas você ainda tem possibilidade de escolher fazer coisas boas ou coisas ruins. É o livre-arbítrio, né, que você tem. Então aqui no verso 7, começa algo bastante interessante, né? As folhas não poderiam consertar a ação, que foi a desobediência a Deus. Eles não confiaram e não acreditaram no que Deus havia ensinado para eles. No verso 7 diz que então foram abertos os olhos e ambos se conheceram e que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso não ia tirar a ação deles, né? Então aquela conversa que eles tiveram com Satanás fez com que eles gerassem uma dúvida tão grande que levassem eles à ação. Ou seja, quando uma pessoa, você tem uma verdade, a verdade é única, que é o que Jesus prega e o que Jesus veio fazer. Imagine aqui, eu sempre gosto de pegar a respeito desse assunto, porque esse assunto é o que vai tirar muita gente do céu. A gente tem uma verdade sobre o perdão, que está lá na cruz do Calvário. Eu nem vou pincelar, eu não vou muito detalhar isso aqui, mas se você ficar 1 hora por dia meditando na cruz do Calvário, você vai entender isso. Então aqui nós temos o conceito do perdão. E aí vem alguém e fala assim, não, você não precisa perdoar, não. Bola pra frente, fala com essa pessoa e viver na China e você vai viver sua vida e tá tudo certo e tal. Então, assim, quando nós aceitamos essa ideia de misturar a verdade com a mentira, o que vem junto nesse lance do perdão que eu tô explicando para vocês? Quando eu aceito essa mentira aqui, eu perdoei, mas eu não quero ver essa pessoa mais não. Eu estou aceitando o que Satanás fez com Adão e Eva, né? É certo que vocês não vão morrer. Então, o Senhor, ele nos ensina algo que é totalmente contrário àquilo que o mundo tem pregado, porque Deus diz, o mundo jaz no maligno. E será que nós temos nos atentado para isso, né? Por isso que eu sempre repito, estudem a palavra de Deus todos os dias, porque você pode sim ser enganado por falta de conhecer mais o Deus da palavra, ok? Então aqui no verso 9, a gente vê também que a iniciativa é sempre de Deus, tá? É Deus vindo atrás do homem, isso mesmo. Não é você e eu que vamos atrás de Deus, é Deus que sempre está atrás de nós. E isso aqui é desde o início. Olha o verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás?
né? Quando Adão e Eva caem, nós vamos ver aqui no verso 8 e no verso 10. No verso 8, eu li o 9 depois o 8, é assim mesmo. No verso 8, o homem foge de Deus, porque o inimigo te leva a cair, mas ele te deixa lá, tá bom? Ele vai te deixar lá. E aí no verso 10 a gente vê o medo, que é um sentimento que não existia antes do pecado. Eles não tinham medo de Deus, de estar na presença de Deus, né? E temor de reverência é diferente desse temor de medo que está aqui, tá? Então, o que a gente percebe aqui? Que o Senhor Deus sempre vem atrás do homem e o homem sempre está fugindo de Deus. Então, quando nós escolhemos, aqui é a verdade que eu exemplifiquei para vocês, e aqui está a mentira misturada com a verdade, porque o Satanás não traz a mentira escancarada para aqueles que conhecem um pouco da palavra, né? Então, quando nós aceitamos viver aqui, nós nutrimos esse medo. Mas antes de nós cairmos neste pecado, consumá-lo, qual é o sentimento que Satanás traz dentro do nosso coração? O de ser como Deus, o de receber glória para si, você vai ser exaltado. É esse mesmo sentimento que está dentro dele. É esse sentimento que ele coloca dentro de nós e esse sentimento que nos impulsiona a fazer o erro, né? Então, quando nós caímos, temos a ação que Adão e Eva teve, nós fugimos da presença de Deus, isso mesmo. E Deus bondosamente vem atrás do ser humano. Gente, é algo incrível e tremendo e em nome de Jesus você precisa perceber isso. Deus está indo atrás de você agora, né? Quantas e quantas mensagens o Senhor já mandou para você dizendo não faça e você continua fazendo, né? Mas nós vamos ver aqui nos estudos posteriores que o tempo está assim, ó, espremidinho. E chegará um tempo que não haverá mais tempo de arrependimento, de confissão e de estarmos estudando a palavra de Deus e nos entregando a Deus. Então o tempo é agora, isso mesmo. Deus tem dado advertências ao seu povo, e o povo tem fugido de Deus. O povo tem preferido ouvir mensagens misturadas com verdades misturadas com mentiras, né, que vai me dar uma saciedade do buraco que está dentro de mim, que eu vou me sentir, eu tenho que me sentir bem. Se eu não me sentir bem, é porque não é o lugar que eu tenho que ficar. Cuidado, né? Porque Jesus veio para confrontar o nosso caráter, porque o nosso caráter está contaminado. Isso mesmo. E nós precisamos dessa transformação constante, tá? Então vamos lá, nós vimos aí que eles começam a sentir um sentimento que antes do pecado não havia, e então era perfeito. Imagina um mundo que você não sinta medo, tremendo, né? E que você não sinta medo do Criador, que você tenha outra visão do Pai. Nossa, gente, Deus quer nos levar para este lugar. Aqui do verso 12 ao 14, eu não vou ler com vocês, mas você leia aí na sua Bíblia, em nome de Jesus, tá? Começa porque o pecado entrou. Entenda, o pecado entrou no mundo, tá? E agora começou a transferência de culpa. Satanás pôs você para cair, sai de cena. Entende? A culpa tá com você. Você fez porque você quis, ok? E aqui começa a transferência de culpa. Quando Deus pergunta o que Adão fez, leia aí do versículo 12 ao versículo 14, ok? Aí ele fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Indiretamente, Adão não está culpando Eva, ele está culpando a Deus. Quando pergunta para Eva, a Eva fala, foi a serpente que o Senhor fez. Tá culpando indiretamente quem? Aí agora eu volto para nós aqui. Quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente culpa quem? Pensa aí, tá? Pensa aí que é para nós pensarmos. Estudar a Bíblia é nos fazer pensar, é pegar o texto e colocar no nosso dia, na nossa vivência hoje, nos colocarmos ali como personagem. Será que se eu fosse Eva eu teria feito a mesma coisa, né? Será que como eu teria agido, né? E aqui no verso 15, guarde esse verso. Gente, tem um verso em Apocalipse que é maravilhoso, que diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Antes mesmo dele criar Adão e Eva, ele já sabia que o pecado entraria no mundo. Ele sabia? Sim, você vai ver isso no decorrer de toda a história bíblica. Então, por isso que tem esse versículo, o Cordeiro de Deus está morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque o plano da salvação já estava pronto. Gente, isso é extraordinário. Por isso aqui no verso 15,
o Senhor Deus fala assim, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher. Tá falando para a serpente, que é Satanás. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali é realmente o Senhor falando assim, ó, Cristo vai morrer na cruz e vai ferir a cabeça da serpente de uma vez por todas. Ou seja, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu a morte em nosso lugar. Aleluia! Isso é tremendo. Através de Lúcifer, através de Satanás, Lúcifer é quando ele estava no céu, ok? Quando ele introduz o pecado na terra, ele introduz a morte. E lá na cruz, o Senhor Jesus vence a morte. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Entende isso? Quem está em mim nunca morre. E as frases de Jesus são assim, tremendas e impressionantes. Vai lá para o versículo 21, tá? Aqui no versículo 21, você precisa entender uma coisa. Deu uma pausa aqui, porque eu estava reconectando. Você precisa entender que quando Deus pega a túnica de pele de animal para eles, era para simbolizar o cordeiro que viria, tá? Que é Jesus, para dar uma nova vida a nós. Isso mesmo. Aqui começam os sacrifícios. Agora eu quero que você imagine um pouco e entre um pouco dentro do texto. Nunca eles haviam visto sangue. Nunca nada havia morrido na terra. Nem uma folha caído. Agora imagine Adão e Eva tendo que matar um cordeiro, arrancar a sua pele para se cobrirem. Imagine isso, tá? E é essas vestes novas que o Cordeiro de Deus traz para mim e para você. Por isso é tão importante nós aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz e tudo o que implica esse sacrifício, ok? E aqui, do verso 22 ao 24, Deus não permite eles comerem da árvore da vida. Isso eu acho lindo, preste bem atenção. Ele os tira do Éden e coloca um querubim para guardar a entrada do jardim, né? Com o pecado, eles não mais poderiam habitar no Éden. Depois você pega a sua Bíblia e leia aí, dos versículos 22 ao 24. Então, o que o Senhor faz, né? Eles pecaram. Então, agora eles não podem ficar no Éden. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles iam ficar nessa vida de pecado para sempre. Porque a árvore da vida é o que dá vida eterna, ok? Então o Senhor Deus tira eles de lá, eles não podem mais habitar lá, ok? E coloca querubins protegendo a entrada. Gente, eu fico imaginando como deve ter doído para Adão e Eva. Eles não podiam mais entrar ali. Agora você entende por que quando nós vivemos uma vida de desobediência, não tem como nós subirmos com Jesus Cristo na sua volta? Você entende? Eles foram tirados do Éden porque deixaram de crer plenamente na palavra. O que é deixar de crer plenamente na palavra? É deixar de cumprir a palavra de Deus. Quando ele fala não faça e nós fazemos. Foi isso com Adão e Eva. Entende por que Deus está tentando trazer o seu povo para a origem para que nós tenhamos condições de entrar no Éden novamente? Entende isso? Mas posteriormente nós podemos falar mais um pouco sobre isso, né? E ali, no capítulo 4, a gente vai para o capítulo 4 agora. Aí agora, gente, começa o sistema sacrificial. O primeiro foi o quê? Para pôr veste, né, no povo. E aqui a gente, por que a gente entende que começou os sistemas de ofertar a Deus? Aquilo já simbolizava Jesus Cristo que um dia haveria de morrer. Porque no começo do verso já vem falando que eles conceberam Caim e Abel, e aí fala aqui, né, que Caim era lavrador, né, e Abel era pastor de ovelhas, e eles foram levar a oferta ao Senhor, tá? A gente entende que esse sacrifício já começou a acontecer quando nós vamos ler no restante da Bíblia, e a gente já tá lá no santuário, que Deus deu o santuário para a terra, o que significava o cordeiro, de tarde, de manhã, tem tudo isso na Bíblia, e a gente já começa a entender, essa oferta aqui simbolizava Jesus Cristo. Então preste bem atenção, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, né, Deus Pai, ele fala assim, você vai me oferecer um sacrifício, ele simboliza Jesus Cristo, porque derramamento de sangue tem que ser algo perfeito, e isso a gente vê no decorrer de toda a Bíblia, né? O Senhor Deus explicando isso.
Mas acontece que Caim, aqui no versículo 4, o Senhor, no começo do capítulo 4, quer dizer, corrigindo, o Senhor Deus já tinha explicado isso para eles, mas aí Caim pega do melhor fruto da terra, ele era lavrador, ok? Guarde isso daí. E Abel traz do sacrifício do jeito que Deus tinha pedido, ok? Agora eu quero que você preste bem atenção. A oferta era símbolo de Cristo, que eu falei aqui para você, tinha que ter o derramamento de sangue. A intenção de Caim era boa ou não era quando ele trouxe a oferta? Pense aí. Agora você pensa comigo, se a intenção dele era boa, mas era o que Deus havia determinado? Pensa aí. Deus pediu a oferta, mas Deus explicou como que era para ser essa oferta. Então, você percebe que em Caim estava a verdade misturada com a mentira, né? Trouxe a oferta, mas a oferta era do jeito que Caim queria e não do jeito que Deus pedia. Então, quando eu faço algo do jeito que eu quero, eu estou tomando o lugar de Deus na minha vida, que é a autoridade na minha vida. Entende tanto que isso é sério? Então, foi aí o grande erro. Mas olha só, Deus não deixou Caim abandonado, assim como Deus não nos deixa abandonado. Deus sempre adverte a mim e a você. Preste bem atenção. Esse texto eu tenho que ler com vocês. É o verso 5 ao 7. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não deu atenção a essa oferta. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Olha isso, minha gente. E ainda Deus fala: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Preste bem atenção nesse verso, eu nem vou ler ele de novo para vocês, o ponto que ele é sério, leia ele de novo aí. Essa advertência o Senhor traz para todos nós hoje. Olha, de certo, se você fizer o bem, você vai ter por que você se irá? Não, você não vai ter que se preocupar, porque você está fazendo aquilo que eu te pedi para fazer. Agora, se você não está fazendo bem, toma cuidado. O pecado está na sua porta batendo, mas você tem que se dominar. Olha que sério. Agora, amplia isso além de uma oferta, né? Porque uma oferta já é sério demais, porque a oferta simboliza Jesus Cristo. Isso mesmo, né? Então, Deus o adverte, mas Caim não toma conhecimento, sabe, assim, de que Deus o advertiu, eu vou levar em consideração. Não. Olha o que acontece no verso 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O pecado é bom ou é ruim? Gente, fala pra mim. Pensa aí. Um irmão matou o outro, lá no início da criação ainda. Entende isso? Entende como o pecado é mau? Entende contra quem nós estamos lutando? Quem que incitou Caim a fazer isso? Pensa aí, né? Então aqui a gente vê a triste história do primeiro homicídio. Aí você já vai se percebendo como é que vai estar antes dos dias de Noé, antes do dilúvio. Se aqui já houve um homicídio, imagine mais para frente. Vamos aí, né? Vendo. E aqui no verso 10, eu acho interessante, porque ele mata ali, né, o seu irmão e vai viver a vida como se nada tivesse acontecido. Mas o Senhor tudo vê, gente. O Senhor está vendo toda a maldade da terra. O Senhor está vendo todo o bem da terra. O Senhor está vendo toda a bagunça da terra, toda a injustiça. O Senhor está vendo, né? E o Senhor já está trazendo a justiça. E eu fico muito feliz com isso. Aqui diz assim, ó, e disse Deus: que fizeste? Deus falou para Caim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha que tremendo isso. Todo o sangue derramado de forma inocente na terra, tá? O Senhor Deus está sentindo, sabe? E o Senhor Deus diz na sua palavra que Ele está trazendo a justiça e o juízo já sobre a terra. Por isso que é tão importante fazermos esses estudos, para nós estarmos prontos para receber o Senhor Jesus, ok? E no verso 16,
a gente vê aqui, Caim decidiu se afastar. Não aceitou a advertência, né? E ali eu falo para vocês que já nasceu o povo que serve ao Senhor e o povo que quer fazer do seu jeito. Isso mesmo, uma verdade com a mentira, que é aquilo, é uma oferta, mas já não é do jeito que Deus pediu. Eu sirvo a Deus sim, eu dou oferta, mas eu dou do jeito que eu quero. Eu sirvo a Deus sim, eu me visto assim, mas eu me visto do jeito que eu quero. Eu como do jeito que eu quero, eu compro o que eu quero, eu perdoo do jeito que eu quero, eu amo do meu jeito. Entende isso? Pensa aí você, se o mundo não está assim, nessa verdade misturada com mentira. E isso a gente vê aqui, ó, no verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado do oriente do Éden. Então aqui nasceu realmente um povo que foi da descendência de Caim, que você vai ver no decorrer da leitura bíblica que você fizer, que era um povo tudo misturado, sabe? Quem olhasse de longe e não conhece a verdade acha que ali tem Deus, mas na verdade era tudo misturado. Nasceu-se um povo pagão, ok? E aqui Adão e Eva continuou servindo a Deus, isso mesmo. E a gente já pula aqui para o verso 25 a 26, já estou finalizando com vocês o de hoje, que nasce um filho, outro filho, que é Sete, ok? E de Sete, gente, viria a descendência de Jesus, né? Por isso que eu costumo dizer assim no meu estudo que, né, nasceu ali essa separação já de povo, né? O povo que quer obedecer a Deus de verdade e o povo que aceita a mistura. Por quê? Porque o jeito que Deus quer não tá me agradando muito, entende? Tem gente que ainda fala que é religiosidade. Então, Jesus é bem religioso, né? Porque ele pede algo de nós que nós não queremos fazer, e porque nós não queremos fazer, a gente põe um monte de desculpa, mas cuidado, você pode estar indo para este lado da mistura, né? Eu tenho uma verdade, mas só a metade da verdade que me agrada. Aquela que não é agradável a mim, não está confortável para mim, eu não vou fazer. Então, logo eu vou seguir esse povo aqui. Esse povo que esse povo tá vivendo desse jeito, tá dando certo, então eu vou com eles também. Mas a gente vai ver nos estudos posteriores, se assim Deus permitir nós estudarmos aqui, que esse povo vai se dar muito mal, entende? Assim como Caim se deu muito mal. Isso mesmo, as pessoas falam, não, foi Abel que se deu mal. Abel será ressuscitado e vai viver com Jesus Cristo por toda a eternidade. Já Caim, que não houve arrependimento e quis viver no assim eu penso, ele infelizmente vai desfrutar da morte eterna. Nunca mais vai viver na presença de Cristo. E isso é terrível. E aqui no verso 26 que eu quero destacar com vocês, que é antes, quando nós vamos ler alguns detalhes dos textos, né, posteriores, a gente vê que Adão e Eva via a Deus, né? E agora, gente, fala assim, ó, e a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo mais ou menos passou, que eu não sou teóloga, né? Como eu falo para vocês, estou aqui para incentivá-los a estudar a Bíblia, para vocês verem que é gostoso estudar a Bíblia e saber da nossa história e do nosso Deus maravilhoso que nos mantém e que está no controle de tudo. Eu não sei quanto tempo se passou. O fato é que nesse tempo aqui, quando Sete já teve um filho, eles passaram agora a orar, invocar o nome do Senhor, tinha que clamar o nome do Senhor. Não era como Adão e Eva que via o Senhor Deus na viração do dia, sabe? Como está aqui em Gênesis 2. Então, assim, nós aprendemos até aqui que antes, lá na criação, quando sai tudo da mão de Deus, sai tudo perfeito. O pecado entra. E o que eu destaquei para vocês, em nome de Jesus, compreenda e estuda isso. As artimanhas satânicas para tirar eu e você do caminho da verdade, tá? Estude a palavra de Deus. Conheça e tenha relacionamento com o Deus da Bíblia, ok? Não procure só respostas. Procure Deus na Bíblia, ok? E aí a gente vê o que acontece quando o pecado entra no mundo, ok? As atrocidades que já estão acontecendo. E no estudo que vem, nós já vamos chegar na história de Noé,
e nós já vamos ver alguns detalhes como que estava a nação nesse período. E aí nós vamos lá para os sinais de Jesus para nós compreendermos melhor e nos atentarmos se estamos ou não vivendo no tempo do fim, ok? Então feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai poderoso de misericórdia, nós te agradecemos porque temos ainda a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Nos dê força, fé e coragem para buscar o Senhor todos os dias, ler a sua palavra todos os dias e ser uma testemunha do Senhor todos os dias. Levanta-nos, Senhor, para pregar o teu evangelho com coragem, pregar a tua verdade e pregar a mensagem presente de Apocalipse 14. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, um cheiro para vocês, tá? E eu volto a repetir, o vídeo não fica só aqui no Instagram, ele fica também no YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém que não tenha Instagram, pode ir lá pro canal do YouTube, tá bom? Ó, um cheiro para você.